Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar fazendo a correção de algumas atividades. A gente vai começar pelas atividades da apostila da página 16. Então vão conferindo aí comigo, tá? Então aqui nós temos alguns biomas e aqui embaixo características. Então nós vamos descobrir quais são esses biomas, né? Vamos relacionar essas colunas. Conhecido também como florestas de coníferas. Então, nós temos a taiga, que é conhecido como floresta de coníferas. Praticamente não ocorre chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Deserto, quase não tem chuva lá, a temperatura durante o dia é muito alta e durante a noite são mais baixas. Apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuva e grande biodiversidade. Então, nós temos a floresta pluvial tropical, ó, alto índice de chuva, né? Então, pluvial já vem de chuva. Tropical é porque tem um clima quente e úmido. Neste bioma, há estação chuvosa e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes são longas para poder captar a água. Então, ó, savana, onde tem umas plantas das raízes mais largas, né, que são mais extensas para poder conseguir captar essa água do máximo que puder, né, de lugar que conseguir. Os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos com pele grossa, vasto revestimento de pelos e camada de gordura corporal. Então é a tundra, onde faz frio, né? Então precisa de uma proteção térmica melhor. Precisa dessa gordura corporal. O clima nesse bioma é temperado e seco. Aí a vegetação dominada pelas gramíneas. Então nós temos aqui, ó, o campo. Então as gramíneas, a gente lembra como se fosse um campo mesmo, que a vegetação ela é mais rasteira, menor. Aqui na 5, apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Então, nós temos aqui, ó, floresta sazonal temperada, onde tem essa presença de neve muito frequente, né? Muito visível, quer dizer, né? Frequente não, visível. Bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta enormes árvores como as sequoias. Então, ó, chuvas intensas, floresta pluvial temperada. No 2, está falando dos ecossistemas aquáticos, que eles ocupam um papel grande nesse destaque. Porque nós temos uma vasta cobertura de água. Então, sobre esse bioma, a gente tem que marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, que entre os rios e mares existem estuários e zonas entre marés, que elas são extremamente importantes para a alimentação e a reprodução de animais. No 3, está perguntando quais as características do clima e do ambiente que podem ser associados à presença dessas espécies, né? Então, a gente está falando da floresta amazônica e da Mata Atlântica. São dois biomas brasileiros que possuem várias espécies de planta, que apresentam folhas grandes e tem um grande número de sapos, rãs e pererecas. Então, o que influencia essa biodiversidade nessas florestas? Então, a gente tem a questão do clima quente, do clima úmido, tem grande incidência de chuva, porque eles precisam, né, a questão das folhas, precisam ter água para poder reproduzir. Os sapos, as pererecas e as rãs, eles gostam de um clima mais úmido, precisam de água para poder fazer a reprodução também. Então, essas folhas, né, de grandes, né, folhas largas, elas não precisam reter água. Então, uma vez que o solo está sempre encharcado, está sempre úmido, ela não tem essa necessidade de ficar retendo água. Então, por isso que ela tem essas folhas maiores, porque ocorre uma perda de água maior. Então, essa também, além disso, né, igual eu falei dos mamíferos, nós temos a questão da umidade, que vai favorecer esses mamíferos para não deixar a pele ficar seca, para poder fazer a reprodução, né, para o desenvolvimento dos girinos e tudo mais. Aqui embaixo nós temos uma figura, que é um gráfico climático que relaciona a temperatura média anual, e a precipitação média anual dos principais biomas terrestres, de 1 a 6. Aí aqui a gente tem que falar, os biomas assinalados com números 3 e 6 correspondem respectivamente, ó, 3 e 6 aqui. Então aqui nós temos nessa representação a tundra,
que é o bioma 3 aqui, e a floresta tropical, que é o bioma 6. Assim como eu havia falado com vocês, não é para fazer por enquanto, mas a gente vai fazer um trabalhinho em cima disso também, tá? Porque a gente precisa de conscientização, a gente precisa conscientizar as pessoas do quanto esses biomas são importantes para nós. Então, por enquanto, a gente não vai fazer, mas depois eu vou passar para vocês de forma mais detalhada sobre o que eu quero, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa atividade, nossa correção lá no caderno de atividades. Pegue aí pra gente continuar. Dando continuidade, então, aqui, 7º ano, na nossa correção, nós vamos para a página 7 do CA. Então, nosso primeiro exercício aqui tem um esqueminha de níveis de organização, onde a gente deve fazer desenhos que representem cada nível. Então, primeiro aqui nós temos o organismo. É a mesma coisa que indivíduo. Então, a gente desenha um indivíduo, então se eu desenho uma pessoa, ou uma planta, ou um animal, né, um macaco, um cachorro. Então, tanto faz. Vocês podem escolher qual ser vivo vocês querem desenhar. Aqui nós temos que fazer uma população. Então, se eu desenho um macaco aqui, eu faço aqui vários macacos, né? Uma população de macacos. Aí, na minha comunidade, eu vou incluir outra espécie. Então, eu vou fazer um macaco e uma outra espécie diferente. Posso botar insetos, ou posso botar borboletas, posso botar outro tipo de ave, posso botar árvores. Então, eu vou fazer uma outra espécie diferente aqui junto com o macaco. No ecossistema, eu vou incluir os fatores abióticos, né? Que são os raios solares, que são a água, o solo. Aqui no bioma, o bioma não é uma grande área formada por um conjunto de ecossistemas. Então, eu vou pegar 2 ecossistemas diferentes, né, que apresentam características diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, que possam ficar perto. E eu vou colocar nesse bioma. E aqui na biosfera eu represento como se fosse todos os biomas juntos, né, como se fosse tudo que tem no nosso planeta. Então, na 2 aqui, é o verdadeiro ou falso. A gente tem que falar, né, o que é verdadeiro e o que é falso e corrigir as falsas, tá? Então, a primeira fala que ecossistemas com características semelhantes de fauna, flora, clima, solo e aspectos físicos são agrupados formando uma comunidade. Não, eles são agrupados formando um bioma, não uma comunidade. Uma comunidade é formada por espécies diferentes, né? O conjunto de todos os ecossistemas da Terra é chamado de biosfera, correto? Então, se eu juntar todos os ecossistemas, eu tenho também uma biosfera. Entre os biomas mundiais, existem aqueles com florestas, como floresta pluvial tropical, floresta pluvial temperada, sazonal temperada e de coníferas. Correto, eu tenho todas essas florestas. Entre os biomas mundiais, encontramos locais característicos pela vegetação rasteira, com poucas árvores, arbustos, como os biomas campos, savana e tundra. Tá correto também, são alguns biomas que têm arbustos muito pequenos, isolados, tem uma vegetação mais rasteira, como as gramíneas. E na última, que é falsa, fala do bioma taiga, que tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neves, além do solo pobre em vegetação. Então, esse bioma, ele realmente tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neve. Além de solo pobre, mas com vegetação. Então, aqui tá falando que não tem vegetação, mas tem vegetação sim. O solo lá é pobre, mas ele apresenta uma vegetação. Mesmo que não seja uma vegetação muito grande, mas ele tem vegetação. Mas até nisso... Então, aqui... Deixa eu ver onde eu vou parar. Então, aqui na letra E, que é falsa, fala do bioma taiga. Fala que ele tem verões curtos, invernos longos, temperaturas negativas e neve, além de solo pobre e sem vegetação. Até a questão do solo pobre está correto. Tem os verões curtos, tem invernos longos, tem temperaturas negativas, apresenta neve, mas ele possui vegetação. Apesar do seu solo ser pobre, ele possui vegetação sim, que é conhecido também como floresta de coníferas, né? Então tem pinheiros, então ele tem vegetação. Então as falsas nossas aqui são a letra A e E. No 3 nós temos alguns biomas representados e a gente tem que colocar um número, né, da sequência do que eles apresentam de características de acordo com o quadro da questão B aqui. Então eu vou fazer direto, tá, gente? Então, aqui nós temos deserto subtropical, então ele tem a característica de ter temperaturas altas o ano todo.
que é o número 2, chuvas raras, que é o número 4, e também tem a vegetação e animais adaptados à escassez de água. Então, animais conseguem sobreviver a essa falta de água. Aqui do lado nós temos floresta pluvial tropical. Chuvas muito frequentes o ano todo. Pluvial já vem de chuva, lembra disso. Nós temos temperaturas altas durante o ano. Temos também aí árvores com folhas largas, porque tem muita chuva, então elas não precisam ficar guardando tanta água, né? Armazenando tanta água. E temos herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos, que é o número 16. Aqui embaixo nós temos a savana. A savana, ela representa aí pra gente as temperaturas altas durante o ano todo, né? Tem também vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. Nós temos grandes animais herbívoros e carnívoros. Nós temos também na savana 2 estações bem definidas, que é uma seca e outra chuvosa. E temos herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos também. Do lado nós temos a floresta sazonal temperada, que suas características são invernos rigorosos, que tem com ou sem neve, né? Temos árvores com folhas que mudam de cor e caem no outono. Temos mamíferos adaptados ao frio, né, com a pele grossa. E uma fauna rica no verão e no inverno. Os animais eles migram ou hibernam. Embaixo nós temos a floresta pluvial temperada, que tem chuvas muito frequentes o ano todo. Tem são as florestas de sequoias, né, muito conhecidas também pelas sequoias, árvores bem grandes. E temperaturas amenas durante o ano todo, uma temperatura mais tranquila. Do lado nós temos a tundra, com invernos rigorosos, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos. Temos também mamíferos adaptados a esse frio, né? Na tundra também é frio. E tem uma fauna rica no verão e no inverno hibernam ou migram para outro local. Embaixo nós temos o campo, que tem invernos rigorosos, tem vegetação com gramíneas, tem grandes animais herbívoros e carnívoros, e herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. E por último aí nós temos a taiga, que tem invernos também muito rigorosos, mamíferos adaptados a esse frio. Então tudo que tiver inverno tem que ter mamífero adaptado, tá, gente? E floresta conhecida como floresta de coníferas. Então essa foi a nossa questão nossa classificação, né? Letra A e letra B do exercício 3. No exercício 4, deixa eu descer aqui. No exercício 4, aqui nós temos os principais biomas mundiais. Então é para a gente localizar quais são esses biomas aqui no mapa. Então nesse verde mais clarinho, eu tenho aqui, não sei se vai dar muita diferença aí para vocês na cor, mas é aqui assim mais ou menos, eu tenho a floresta pluvial tropical. Nesse lilás eu tenho a tundra, no verde mais escuro eu tenho a taiga, nesse outro verde intermediário eu tenho floresta sazonal temperada, no amarelo eu tenho campo, aqui no meio begezinho, meio laranja claro, eu tenho a savana, e nesse laranja mais escuro eu tenho um deserto. No meu é porque aqui parece laranja, mas não é, minha apostila tá vermelha. Então só vocês darem uma olhadinha na legenda e consertar, tá? Aqui, no 5, fala dos continentes, que é a superfície terrestre, apresenta uma grande área coberta por água, onde são localizados ecossistemas aquáticos. Identifica alguns dos fatores abióticos que interferem nesse interferem nesse ambiente. Então, quais os fatores que podem interferir nesse ambiente? Temperatura, fator abiótico, gente. Temperatura, luminosidade, salinidade, que é a quantidade de sal, né, de mineral que tem nessa água. E os nutrientes dissolvidos nessa água. Então, são as quatro principais fatores abióticos que podem interferir nos ambientes aquáticos. Temperatura, que a água não pode nem estar muito quente nem muito gelada. Luminosidade, que a luz necessita chegar nesse ambiente para acontecer a fotossíntese das algas. Salinidade, se tiver com muito sal, né, muito mineral nessa água, tem muitos animais que não conseguem sobreviver. E a quantidade de nutrientes dissolvidos nessa água, porque eles também precisam de nutrientes para conseguir sobreviver. Aqui nós temos pra gente relacionar, né?
Então, o que são zonas bênticas? Elas estão localizadas no fundo do mar. São as zonas bentônicas também que a gente fala, região bentônica, que é a região mais funda, mais profunda do mar. Zonas pelágicas são as regiões de mar aberto, aquilo que a gente consegue ver, como se fosse a superfície. Estuários são o encontro, né? Que ele sofre o impacto das marés e dos rios. Então, os rios e as marés, elas fazem esses estuários. Zonas entre marés é quando sofre o impacto direto da descida e da subida da maré. Recife de corais. São ecossistemas de água salgada com grande diversidade. E por último aqui, lagos e rios, que são ecossistemas de água doce. Então aqui no 6 também nós temos algumas imagens para poder identificar quais biomas que nós temos. Então aqui primeiro nós temos a Caatinga, que é o bioma mais seco, a Amazônia, que tem uma grande quantidade de árvores, né? É o bioma mais úmido. Aqui nós temos o Cerrado, Pampa, tá vendo as gramíneas, Pantanal, que é mais quente, e a Mata Atlântica. São os 6 biomas que nós temos mais importantes aqui. No 7, que na verdade, nós temos algumas espécies, né, de vegetais e animais para a gente identificar da onde que vem esses biomas, da onde que tá vindo, de qual bioma pertence. Então, o açaí é da Amazônia, o araticum é do Cerrado, o juazeiro é Caatinga, tamanduá-bandeira, Cerrado também, arara azul, Caatinga. Todo mundo acha que a arara azul é da Mata Atlântica, mas ela é original da Caatinga, tá? Jacaré, Pantanal, Graxaim é do Pampa, Jacarandá, Mata Atlântica e acabou. Acabou. Poxa vida. Achei que tivesse mais. Mas enfim, continuando, aqui no 8, a gente tem um cordel, a gente lê aí, tá? Você imagina que você já tem lido, que já fizeram, já me mandaram. E aqui a gente vai grifar 2 biomas citados. Então, nós temos o Restinga e a Caatinga, tá, gente? Grifa esses 2 aí direitinho. Então, pra gente escrever aqui, ó, a principal diferença entre o bioma costeiro e um bioma continental e dá mais 2 exemplos de biomas costeiros. Então, biomas continentais estão dentro do continente e os costeiros estão localizados na costa litorânea. Então, um está dentro do continente, a outra está na costa litorânea. Então, os exemplos que nós temos: manguezais, dunas, costões rochosos, baías, praias. Então, isso tudo são exemplos de biomas costeiros. Na questão 9, nós temos os trechos de 2 notícias relacionadas com a degradação de alguns biomas brasileiros. Então, a primeira pergunta aqui fala do impacto ambiental causado pelo ser humano, que está diretamente relacionado às reportagens. Então, esse impacto é o desmatamento. É um dos principais impactos que nós temos hoje em dia. E está perguntando também quais as consequências desse impacto no meio ambiente. Então, isso pode acontecer a redução do habitat, que é o local onde os seres vivos têm para sobreviver, é um local adequado para essas espécies, de todos esses seres vivos. Então, se eu destruo aquele local, eu estou aumentando o risco de extinção, eu estou reduzindo a biodiversidade, porque tem muitos seres vivos que não vão conseguir, né, se adaptar em outro lugar. Então, também com base nos textos, qual dos biomas brasileiros citados está em maior risco e por quê? Então, hoje nós temos em maior risco o Cerrado. Todo mundo acha que é a Amazônia. A Amazônia também tem risco. Só que por ter uma mídia tão grande, as pessoas conseguem controlar esses impactos na Amazônia e esquecem dos outros biomas. Então, como o Cerrado é um bioma que parece que ninguém liga, né, não tem tanta importância, eles acabam causando maior desmatamento lá no Cerrado, deixando ele de lado e cuidando só da Amazônia, quando a gente tem que cuidar de todos os biomas, não somente de um, porque nós precisamos de todos eles. Aqui nós temos uma tirinha do Cerrado, né, que até é muito legal, retrata muito isso que eu acabei de falar, que fala assim: quem diz que Minas não tem mar? Tem mar de soja. Então o bioma já foi destruído, já foi causado desmatamento para poder ter esse tipo de plantação. Com vocês o Cerrado, quer dizer Cerrado com S, né, que está dizendo que ele foi cerrado, ele foi desmatado.
Aí outra pessoa que todo mundo com a plaquinha, salve a Amazônia. E vem os animais, os seres vivos e o cerrado também. Porque todo mundo acaba esquecendo desses outros biomas. E o cerrado está sendo um alvo muito grande. E a gente precisa também olhar por esse cerrado, olhar por esse bioma, como também precisamos olhar por todos os outros. O que quer dizer a expressão cerrado citado na segunda tirinha? Então ele quer dizer que o cerrado está sendo desmatado, está sendo cerrado mesmo, está sendo cortado, né? As árvores estão sendo cortadas. Por isso que ele teve essa mudança, né, de fala. Quais são os principais impactos negativos sofridos pelo cerrado? Então, teve desmatamento, né, muito grande para as áreas serem destinadas à agricultura. Teve várias queimadas intencionais para poder abrir áreas também, e isso teve um impacto muito negativo. E nascer aqui na nossa última, o que você pode interpretar ao ler a última tirinha? Então isso é meio pessoal, né? É uma coisa sua, mas foi o que eu falei, a gente tem essa necessidade de ter todos os biomas. A gente precisa olhar por todos os biomas. A gente precisa entender o quanto todos eles são importantes. Então a gente sabe, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é super importante pra gente, né? Na questão de oxigênio, é uma dos que mais fornecem esse oxigênio. A gente não pode desmatar a Amazônia, não. Mas a gente também não pode deixar de lado os outros biomas. Nós temos que fazer campanhas, nós temos que conscientizar as pessoas de que todos os biomas eles são importantes. Ali tem vida, tem vários seres vivos que precisam daquele lugar. Eles são adaptados àquele bioma para sobreviver. Ele não pode ser o bioma mais bonito, mas é um bioma necessário, porque é o habitat de muitos seres vivos. Então precisam daquela área para poder sobreviver, para poder evitar, né, essa redução de biodiversidade e também essa questão de extinção de muitas espécies que são necessárias até para nós mesmos, para nossa vida, para o ciclo, né, para a cadeia alimentar, para te alimentar e tudo mais. Então, como eu falei com vocês, o 11 não era para fazer, não tem problema, né? A gente termina por aqui a nossa correção, termina por aqui a nossa aula. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu estarei à disposição para poder responder nos nossos horários, vocês já sabem. Então, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, se protejam mais agora do que nunca, para logo a gente voltar para a nossa sala. Eu tô morrendo de saudade daquela loucura de sala de aula, do quanto a gente consegue debater, conversar e chegar, né, a uma explicação bem melhor com vocês interagindo. Então, beijo, gente. Bons estudos. Se cuidem.